Olá, pessoal, boa tarde a todos. Estamos acompanhando nessa sexta, dia 17 de novembro. Meu nome é Márcio, da Gerência de Estudos de Intervenções. Vou estar na condução hoje da reunião. Tá? Estamos aqui reunidos para a terceira reunião semanal da programação do mês de novembro. E, conforme nossa rotina, a reunião será dividida em três blocos. E, ao final de cada um desses blocos, teremos um intervalo de 5 minutos para análise das perguntas e posterior resposta no bloco adequado. Passando rapidamente aqui pela agenda, essa semana a gente não tem nenhuma apresentação extra, então, no primeiro bloco, as apresentações serão feitas pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. No segundo bloco, teremos apresentações da Gerência de Previsão de Carga e da Gerência de Programação Mensal. E, por fim, o último bloco de apresentações será com a Gerência de Estudo de Intervenções na Rede e com a Gerência de Programação Diária. Ok? Então, para começar a sequência de apresentações dessa reunião, eu chamo a Aline para falar um pouco conosco sobre a previsão meteorológica. Aline. Boa tarde a todos os presentes. Eu vou compartilhar aqui a tela com a apresentação. Só um minutinho, por favor. Então, eu vou dar início ao panorama e à previsão meteorológica. Deixa eu passar aqui. Começando pela essa semana operativa sobre as condições de tempo, na tela tem imagens de satélite e o total de precipitação acumulada no intervalo do dia 11 até o dia 16. O destaque dessa semana fica para as bacias do sul, onde apresentaram elevados totais de precipitação, especialmente as bacias do Uruguai e Jacuí. Isso se deu devido à atuação de frentes frias pelo litoral da região sul e também devido às instabilidades que ocorreram, em especial no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para o restante do país, o destaque fica para as bacias do Madeira e do Tocantins, onde tiveram pancadas em pontos isolados das bacias. Dando continuidade, agora falando em relação à média da radiação solar para essa semana, em comparação à semana passada. Então, o destaque se dá para a região sul, onde essa semana, em relação à semana passada, teve uma diminuição da radiação solar média. Isso se deu devido aos sistemas que eu falei anteriormente, que atuaram ali na região sul. Para o restante do país, teve essa permanência, e em algumas regiões, como o norte e nordeste, o aumento da radiação solar nessa grande parte do país. Em relação à média da temperatura máxima do ar, para essa semana, em relação à semana passada, grande parte do país, as temperaturas máximas teve uma elevação, em especial na parte central, sudeste, nordeste. O sul, ele apresentou uma temperatura foi a região que apresentou temperaturas mais baixas da temperatura máxima, mas também em relação à semana passada, essa semana esteve em aumento as temperaturas máximas. Em relação à média da velocidade do vento, para o Nordeste em especial, o perfil da semana passada para essa semana ficaram parecidos, com exceção do litoral do Nordeste, onde teve um aumento da velocidade média dos ventos, mas, de forma geral, essa variável ficou bem parecida com a semana passada. Agora, passando para a previsão de precipitação da próxima semana operativa, que contempla o dia 18 até o dia 24, o que os modelos estão indicando e a previsão é que a permanência da precipitação nas bacias do sul. No entanto, para a próxima semana, os totais pluviométricos estão mais baixos do que ocorreram durante essa semana, e também devido à atuação em passagem de frentes frias que vão ocorrer no início e outra no final da semana operativa, vai ter ocorrência de precipitação para o sudeste, para a parte mais central e norte também do país. Por conta dessas passagens, essa parte mais central do país vai ter uma instabilidade, vai ficar instabilizada. Por conta disso, tem previsão de precipitação nas bacias do sudeste, também nas bacias do norte, em forma de pancadas em pontos isolados. Em relação à previsão das temperaturas para a próxima semana, em relação à mínima, as capitais
do Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão em declínio para a temperatura máxima, o restante do país está estável. Em relação à temperatura máxima da próxima semana, as capitais do Sudeste, Centro-Oeste e também a capital do Paraná está em declínio, para o restante do país se mantém estável, então o destaque se dá para esse declínio para o Sudeste e Centro-Oeste. Em relação à previsão da eólica e a solar, a eólica, por conta dos sistemas meteorológicos que vão atuar muito no início da semana e também o próximo sistema que vai atuar no final da semana operativa, para esse intervalo do dia 18 até o dia 24, a eólica apresenta um declínio para a próxima semana em relação a essa semana, e a solar apresenta um declínio para São Paulo e Minas Gerais, também por conta dos sistemas que vão atuar durante a semana, e a região Nordeste vai se manter estável. Era isso que eu tinha que passar, eu vou falar para o Márcio. Muito obrigada. Obrigado, Aline, pela apresentação. E a gente vai dar sequência na reunião, chamando o Arthur para falar sobre a previsão hidrológica. Arthur? Muito obrigado, Márcio. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade à apresentação com a parte de previsão hidrológica, a gente começa com o subsistema Sudeste, a previsão de ENAS. A gente vem observando, né, nos últimos dias um declínio da energia natural fluente, que vem ficando abaixo da média de longo termo. A expectativa é que na próxima semana operativa a gente tenha uma resposta da ENA, e também na segunda semana prevista. Com isso, a previsão mensal fica mais próxima da média, com 85% da MLT, e isso representa o 24º menor do histórico de 23 anos para esse subsistema no mês de novembro. Olhando aqui algumas bacias desse subsistema, então, a bacia do Rio Grande tende a ter uma resposta na próxima semana operativa, em seguida ficar com um patamar mais estável, sua previsão mensal fica em 69% da média de longo termo, representando o 20º menor do histórico. Para a bacia do Rio Paranaíba, a gente tem uma expectativa de aumento, principalmente na próxima semana operativa, seguida de redução da energia natural fluente. A gente já vem observando valores bem baixos de energia natural fluente, a previsão mensal fica em 46% da média de longo termo, e isso representa o terceiro menor do histórico. Para a bacia do Rio Paranapanema, a gente tem uma expectativa de aumento entre o final da próxima semana operativa e o começo da segunda semana prevista. Com isso, a previsão mensal fica em 212% da média de longo termo, então, diferente do Grande Paranaíba, o Paranapanema a gente vem observando valores acima da média desde outubro, e com isso a previsão mensal fica em 212, sendo o sétimo maior do histórico para este mês de novembro. Já para a bacia do Paraná, a expectativa é de redução nesses próximos dias, seguido de aumento na próxima semana e na semana seguinte. A previsão mensal fica acima da média, com 116% da MLT. Isso representa o 21º maior do histórico para o mês de novembro. Agora, falando do subsistema sul, a gente vem observando valores bem acima da média de longo termo desde o final de setembro e começo de outubro. A expectativa é que nos próximos dias a gente observe uma nova elevação significativa da energia natural afluente, seguido de recessão e depois um novo episódio com um pico menor do que o que a gente deve observar aí nesses próximos dias. A previsão mensal fica em 530% da média de longo termo. Isso representa o maior do histórico para o mês de novembro. Dando um enfoque aqui para as bacias do Rio Iguaçu e Uruguai, o Iguaçu, a resposta na energia natural fluente não é tão significativa. Ela acontece mais entre o final da próxima semana e o começo da segunda semana prevista. A média mensal fica em 489% da média de longo termo, representando o maior do histórico. Já no Uruguai, conforme a Aline mesmo comentou na apresentação anterior, a gente tem uma expectativa de maior precipitação, e o reflexo disso é um aumento da energia natural afluente, um aumento bem significativo, passando dos 40.000 megawatts médios. Em seguida, entra em recessão com um novo episódio de aumento não tão significativo aqui na segunda semana prevista. A previsão mensal fica em 595% da média de longo termo, sendo também o maior do histórico. Para o Nordeste, a gente vem observando um leve aumento da energia natural afluente desde o final de outubro e começo de novembro,
e a expectativa para as próximas semanas é de manutenção desse patamar em torno de 44% na média de longo termo. Com isso, a previsão mensal fica nesses 44%, que representa o sétimo menor da história. Falando do subsistema norte agora, a expectativa é de um aumento da energia natural fluente na próxima semana, principalmente, passando aqui nos valores diários da média de longo termo, mas em termos de média mensal, o valor ainda fica bem abaixo da média, com 54% de MLT. Isso representa o sétimo menor do histórico de 93 anos. Para a bacia do Rio Tocantins, é onde essa resposta vai ser mais significativa, então a expectativa é de um aumento da energia natural afluente aí durante a próxima semana e uma recessão na segunda semana prevista. A previsão mensal fica em 60% de MLT, isso representa o 12º menor do histórico. Agora, falando da previsão semanal para a próxima semana operativa, a gente tem aqui alguns destaques com previsão acima de 160% da média de longo termo para o Iguaçu, Uruguai e Jacuí. Com previsão abaixo de 40% da média de longo termo, a gente tem o Tapajós, o Xingu e o Araguari também como destaques. E aqui também alguns destaques com previsão entre 40% e 80% de MLT. A gente tem o Parnaíba, o São Francisco, o Paranaíba, o Grande, o Paraíba do Sul e também a Bacia do Rio Doce e também o Madeira. Agora falando de uma evolução da ENA mensal, né? Então aqui a gente tem os valores verificados no último ano e também o valor previsto para esse mês de novembro. A gente consegue observar aqui que a representatividade do Sul em termos de ENA supera o Sudeste desde o mês de outubro, com valores bem significativos, passando dos 40 mil megawatts médios, enquanto o Nordeste e o Norte vêm com valores bem baixos de energia natural fluente, que representam bem pouco aqui quando comparado com o Sudeste e com o Sul. A evolução da previsão mensal, a gente pode observar aqui como maior destaque a evolução da previsão do Sul, que desde o PMO vem sendo revista essa previsão e aumentando significativamente esse valor, agora na revisão 3 com 530% da média de longo termo como previsão. E aí para os outros subsistemas a gente tem o Sudeste com 85%, o Norte com 54% e o Nordeste com 44% da MLT de ano. Bom, com isso eu encerro minha apresentação e fico à disposição para eventuais dúvidas. Devolvo a palavra para você, Márcio. Obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado pela apresentação. Então, para finalizar as apresentações desse primeiro bloco, chamo agora a Camila para comentar sobre a operação hidráulica. Camila? Boa tarde a todos e a todas. Compartilhar aqui a apresentação. A apresentação ela vai ser bem breve, tá? Já que a gente não teve nenhuma sala de acompanhamento que tem as simulações que a gente apresenta aqui dentro da semanal. Então, a gente só tem esse slide aqui mostrando a agenda das reuniões, das próximas reuniões. A reunião da sala de crise do Paranapanema, no dia 30/11. A próxima reunião da sala da região sul é dia 22/11. Do São Francisco é dia 5/12. Do Tocantins é do dia 29/11 de 2023. E nós aqui abaixo nós temos as reuniões extraordinárias de acompanhamento do fenômeno El Niño, onde a próxima reunião do Nordeste é dia 14/12, a do Norte é dia 8/12 e a do Sul é dia 8/12 também. Devolvo minha palavra ao Márcio. Obrigada a todos. Obrigado, Camila. Bom, então encerraremos agora esse bloco e faremos uma pausa de 5 minutos para analisar eventuais perguntas que forem enviadas pelo chat. Nos encontramos daqui a 5 minutos, ok? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Antes do início do segundo bloco, vamos ler as perguntas e responder as perguntas que estão no chat. Tá? A primeira seria do Felipe, da Novos Tecnologia. Ele pergunta quando o modelo SMWF ENS 14 dias entrará novamente na previsão conjunta, a PMédia oficial. O Arthur vai responder para o Felipe. Arthur?
Obrigado, Márcio. Obrigado, Felipe, pela pergunta. A entrada do SMWF Ensemble na precipitação por conjunto, ela vai ser avisada tanto nas reuniões semanais ou de PMO e também pelo Sintegre. Então logo a gente saiba, a gente vai fazer a comunicação. Obrigado e devolvo a palavra para você, Márcio. Ok, obrigado, Arthur. Bom, nós temos mais duas perguntas, uma do Renato Dias, tá? Que ele está perguntando a diferença da carga realizada e prevista para os dias 14 e 16 do 11. E a gente vai pedir, Renato, que você aguarde aí esse bloco que vai falar sobre a questão da carga, e se a dúvida ficar, a gente responde no próximo, tá? E a gente guarda a sua pergunta aí para depois da apresentação da carga, tá? Temos também uma pergunta da Laiana Maia, que ela pediu para a gente verificar um possível deslocamento aí dos valores de dados no RapidOI. Então, a gente também vai deixar para o final, para o pessoal dar uma olhada no relatório e dar uma verificada se realmente estamos percebendo esse deslocamento aí de valores e tentar responder ao final das apresentações, ok? Bom, então, dando início aí às apresentações do segundo bloco, chamo o Danilo para comentar sobre a previsão de carga para a programação diária da operação. Danilo. Boa tarde. Deixa eu só compartilhar minha tela. Bem, começando aqui mais uma apresentação da carga diária. Começando aqui pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós tivemos uma previsão, uma semana bem complicada, né? Com recorde de energia e de demanda no SIM. O Sudeste aqui foi um dos subsistemas mais complicados também. Nós tivemos uma variação muito grande da carga ao longo da semana, principalmente por conta do feriado, tá? Então, quais foram os maiores problemas aqui? Na segunda-feira, nós já estávamos acompanhando um final de semana muito alto, então nós já jogamos uma previsão bem alta para segunda-feira, tá? Só que a carga ainda superou nossas expectativas. Na previsão para terça, nós estávamos vendo essa carga bem alta aqui na segunda, então nós fizemos uma previsão na terça mais alta ainda, porque nós tínhamos indicativos de temperaturas, de manutenção de temperatura, onde estava quente, continuaria quente, e alguns lugares ficariam ainda mais quentes, tá? Só que houve aqui uma chuva, uma precipitação aqui, principalmente em São Paulo, que nos pegou de surpresa aqui, a carga caiu bastante. Outro problema aqui também é essa questão do perfil, tá? Nós tivemos um perfil aqui bem diferente do que estamos acostumados a acompanhar. A carga cai bem rápido aqui no final da tarde, tá? Então, nós jogamos aqui um perfil comum para segunda-feira, perfil que a gente está acostumado, tá? Que vocês podem ver aqui na sexta, tá vendo? E só conseguimos ver esse novo perfil, esse novo comportamento da carga na terça-feira, né? Aí aqui, logo na quinta, vocês podem ver aqui a previsão utilizando o novo perfil, tá? O feriado, é, ressaltar também o feriado, que apesar dessa queda da carga aqui no final do dia, essa queda forte, né, nós tivemos aí um feriado bem alto, tá? Nós esperávamos um ajuste do feriado até o início do dia, só que nós tivemos uma chuva muito forte em São Paulo, né? Teve apagão lá na região, então a carga perdeu muito da força aqui no final do dia, tá? E ela acabou vindo mais baixo, o que atrapalhou inclusive nossa previsão, a previsão feita para o dia seguinte, tá? O Sudeste essa semana bem complicada, né? O PDP veio com 2,61% de desvio médio. O prévio carga D100, por se tratar de modelo, né, o que acontece? Ele não tem muitas referências no histórico dessa situação, desse nível de carga. É algo muito atípico. Então, ele realmente vai ter muita dificuldade para acompanhar, tá? Então, ele teve uma semana bem complicada, com 6,28% de desvio médio.
O Sul, os maiores problemas ocorreram aqui, ó, no pré-feriado, dia antes do feriado, e no feriado. Tá? Como vocês podem ver aqui, nós fizemos uma previsão de carga mais alta aqui para terça-feira, só que tinha bastante chuva lá na região sul, né, e a carga veio bem baixa. O que nós fizemos? Nós fizemos uma previsão de feriado mais baixo, porque os indicativos de chuva ainda permaneciam para o feriado, tá? Só que a carga acabou nos surpreendendo bastante. Ela veio, inclusive, maior que o sábado. Tá? É um feriado muito atípico, totalmente fora do que a gente esperava. Tá? O PDP veio também uma semana complicada, né? 4,28% de média, para a carga de 100, novamente, a carga aí bem diferente do que se está acostumado a ver aí no registro histórico, 5,34% de desvio médio. No Nordeste, a carga variou bastante, né? Os maiores desvios ocorreram aqui no feriado. Nós meio que acertamos o perfil do feriado, só que o nível aqui da parte da manhã veio um pouco acima, né? Mas, contudo, aí, nós pecamos aí em algumas partes, principalmente na parte noturna aqui, na parte da madrugada, simplesmente também porque os modelos também não estavam conseguindo acompanhar essa variabilidade da carga, tá? O pré-carga de 100 mesmo, veio essa semana com 3,34%, também bastante dificuldade de acompanhar essa variabilidade, mas aí um pouquinho melhor do que o pré-carga, 2,87% de desvio médio. O norte já temperaturas não muito fora do que estão acostumadas a acontecer lá, né? Acabou aí vindo uma semana bem comum, bem típica, e acabou que a previsão ficou muito bem ajustada. Nós tivemos uma boa semana no norte, pelo menos, 0,52% de desvio médio do PDP, enquanto o pré-carga teve 2,73%. E no sim, apesar de todas as variações da carga aí, acabou sim veio até bem ajustado para nível de situação, né? Situação bem complicada. Os maiores desvios ocorreram aqui na terça e na quarta, reflexo aí dos desvios no final do dia do Sudeste, né? Por causa da chuva que não estávamos esperando para São Paulo, e aqui por causa do feriado bem acima do esperado, principalmente na região sul. Tá? No PDP a gente veio com 1,84% de desvio médio, breve carga de 100 também no sim, bem bastante dificuldade para acompanhar os níveis de carga, 5,03%. O PDP aqui vem com 82% dos desvios abaixo de 3%, e o breve carga de 100 com 21%. Tá? Eu espero que, junto à apresentação, eu tenha respondido as perguntas dos desvios aí de terça a quinta-feira, tá? Agradeço a todos aí. É isso que eu tinha para mostrar. Boa tarde. Obrigado, Danilo. Dando continuidade nas apresentações da gerência de previsão de carga, chamo o Douglas para falar um pouco sobre a previsão de carga para a programação mensal da operação. Douglas. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, Márcio. Acredito que já estejam vendo a minha tela. Retornando à apresentação, falando agora a respeito das previsões de carga no âmbito semanal, muito em linha com os destaques que o Danilo já fez em relação a essa semana, né? Aqui, começando com as premissas meteorológicas, sejam os destaques dessa semana, sejam nossas considerações para a próxima semana. Ao longo dessa semana, no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nós observamos uma temperatura extremamente elevada ao longo de todo o subsistema Sudeste e Centro-Oeste,
com dias seguidos de calor extremos, que fizeram com que a carga, como o Danilo já destacou, né, alcançasse tanto o recorde de demanda quanto o recorde de energia nessa semana. E também aqui com destaque para as temperaturas, que em algumas cidades apresentaram recordes também. Para a próxima semana operativa, são esperadas em ambas as regiões, tanto o sul quanto o sudeste, temperaturas inferiores às observadas nessa semana. Aqui cabe ressaltar, né, que apesar de ser inferior à observada nessa semana, ainda continua temperaturas quentes e elevadas. E também existe o destaque para a expectativa do aumento dos totais de precipitação nas regiões sudeste e centro-oeste. Em relação aos subsistemas nordeste e norte, a expectativa é de estabilidade das temperaturas médias ao longo da próxima semana, comportamento muito semelhante ao observado na semana atual, com destaque para as sinalizações de ocorrência de chuvas isoladas em Fortaleza, São Luís e Recife, além da manutenção das pancadas de chuva no Amazonas e no Pará. Essa semana, né, com os sucessivos dias de calor extremos, como nós observamos, a carga, apesar de ainda termos o feriado do dia 15, ainda assim apresentou um destaque aqui no subsistema Sudeste Centro-Oeste, sendo a maior carga do mês, nessa terceira semana, com a expectativa de um fechamento do valor em torno de 50.735 megawatts médio. Semana passada, quando nós consolidamos as previsões para essa terceira semana operativa, nós já sinalizamos uma carga superior às semanas observadas, a primeira e a segunda semana, porém, ainda assim, a carga veio bastante superior ao que nós estávamos esperando, e com isso, essa semana, nós tivemos um desvio em relação à nossa previsão de 8,6%. Cabe destacar que essa carga aqui de 50.735 é um recorde no subsistema. Nós ainda não tínhamos observado a carga no patamar desse. Para as próximas semanas, né, com a expectativa de redução das temperaturas médias ali, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e também algumas capitais do Centro-Oeste, como a Aline destacou na apresentação, nós mantivemos nossas projeções para a semana 4 e 5, mantendo o valor de 45.837 para a quarta semana e 46.758 para a quinta semana. E com isso, né, nós temos um novo valor para o mês de novembro, de 46.560 megawatts média, que nos sinaliza um desvio de 7,4% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Em relação ao subsistema sul, né, foi um outro subsistema que praticamente em todas as capitais apresentava temperatura bastante elevadas, com destaque aqui no subsistema sul para Curitiba, que as temperaturas eram bastante elevadas nessa semana. A carga, assim como no sudeste, nessa semana, apresentou a maior carga do mês, apesar da ocorrência do feriado, e o Danilo destacou que no sul, né, apesar da existência do feriado, ainda assim foi um feriado que veio forte, com uma carga bastante superior ao que nós temos observado nos últimos feriados. Com isso, nessa semana nós temos a expectativa do fechamento com uma carga de 13.822 megawatts médio, que nos sinaliza um desvio de 8,5% em relação à nossa previsão que nós tínhamos para a terceira semana. Para semanas 4 e 5, né, nós mantivemos nossas projeções, que cabe destacar, né, assim como no Sudeste, a expectativa de redução das temperaturas médias nas capitais do subsistema Sul. Cabe destacar que ainda assim deverão permanecer elevadas, né, dado o valor que nós colocamos de 13.373, e para a quinta semana, 13.680. O valor de novembro revisto, né, de 13.385, nos sinaliza um desvio de 1,3% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Em relação ao subsistema Nordeste, né, esse, assim como o subsistema Norte, é um subsistema que apresenta pouca variação das temperaturas médias, essa semana não foi diferente. A carga ainda apresentou um comportamento forte essa semana, apesar do feriado de 15 de novembro também, sendo a maior semana do mês, 13.782 megawatts média, a nossa expectativa de fechamento dessa semana, que nos sinaliza um desvio de 3% em relação à nossa previsão. Para as demais semanas, lembrando que nós temos a expectativa de manutenção das condições meteorológicas, e com isso nós consolidamos o valor de 13.800 e 13.746 megawatts médios para as semanas 4 e 5, respectivamente. O novo valor de novembro, né, sinaliza um desvio de 3,6%, dada a nova expectativa de um valor de 13.647 megawatts médio. E finalizando aqui com o subsistema norte, antes do SIM, esse subsistema, assim como
O Nordeste não apresentou grandes variações de temperatura, o maior destaque é para a ocorrência de pancadas de chuva em Manaus, mas também não é um comportamento muito atípico que nós tínhamos observado. A carga essa semana apresenta uma expectativa de fechamento de 7.942 megawatts médio, o que nos sinaliza um desvio de 2,3%. Dada a expectativa de manutenção, né, das condições meteorológicas para a próxima semana, nós ajustamos a quarta semana em 7.993 megawatts médio. E com isso, nós temos um novo valor para o mês de novembro, em 7.846, que nos sinaliza um desvio de 2,5% em relação à nossa previsão inicial para o mês. E aqui, finalizando com o Sistema Interligado Nacional, que é basicamente uma síntese do que ocorreu em todos os subsistemas. Nessa semana, né, com a ocorrência de temperaturas extremamente elevadas ali nas capitais do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, principalmente Curitiba, ali no Sul, a carga apresentou aí praticamente um recorde, né, dado a nossa expectativa de fechamento de 86.281 megawatts médio, e um desvio em relação à nossa previsão inicial de 7%. Para as próximas semanas, com os ajustes que fizemos nos subsistemas Nordeste e Norte, nós temos novas previsões no valor de 81.003 megawatts médio e 82.033 megawatts médio para a quinta semana, o que sinaliza aí crescimento nas nossas previsões de 0,6% na quarta semana e 0,4% na quinta semana. O novo valor esperado para o mês de novembro, de 81.437 megawatts médio, nos sinaliza aí um desvio no mês de 5,2% em relação à nossa previsão inicial. Aqui eu termino minha apresentação do semanal e retorno a palavra para você, Márcio, e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Douglas, obrigado pela apresentação. Para encerrar as apresentações desse segundo bloco, chamo a Diana para falar um pouco sobre os resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa. Diana. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa reunião. Então, vou começar aqui falando sobre os principais resultados da revisão 3 do PMO de novembro, especificamente para a primeira semana operativa do estudo, que engloba o período de 18 até 24 de novembro. Antes de entrar nos resultados propriamente ditos, temos aqui alguns pontos de destaques em relação a atualizações feitas nessa semana. Começando primeiro, em relação à configuração da usina hidrelétrica de Tucuruí. Na semana passada, chegamos a falar nessa reunião que estávamos fazendo a representação do desligamento parcial da segunda casa de força dessa usina, por conta do atingimento do nível que desliga essa casa de força parcialmente. De acordo com o nível de partida enviada pelo agente, com a informação prevista para o início do dia 18, que era o início do estudo dessa revisão do PMO, a nível de partida de Tucuruí era de 23,19% do volume útil da usina. Dessa forma, então, a gente já entraria na configuração aqui em que a segunda casa de força estaria com todas as unidades geradoras desligadas. Então, tivemos essa novidade em relação à atualização da DGER, que é um arquivo de entrada, onde a gente faz a alteração de cadastro, colocando, então, a usina com apenas dois conjuntos de máquina, desligando, então, a segunda casa de força. Outra atualização que foi feita também nessa revisão foi a atualização do CVU de Norte Fluminense, de acordo com o despacho 4.394, publicado pela ANEEL. E entrando agora nos resultados de fato, como não é novidade também, para todos que acompanham essa reunião, o CMO obtido pelo DECOMP para a próxima semana operativa se manteve em R$0 por megawatt-hora em todos os patamares de carga para todos os subsistemas. E para a primeira semana operativa do estudo, tivemos o atingimento do limite de intercâmbio apenas em patamar de carga leve aqui do Ivaiporã Sudeste. Em relação ao montante de despacho térmico para a primeira semana operativa, de acordo com o DECOMP, é uma expectativa de despacho térmico apenas por inflexibilidade, totalizando cerca de 4 gigawatts médios para essa semana. Nessa revisão, estamos comandando o despacho antecipado das usinas AGNL para a semana de 20 a 26 de janeiro e mantemos sem despacho antecipado para qualquer modalidade de operação para essas usinas. Em relação à energia armazenada, então, no subsistema Sudeste, a gente começou o estudo com 65,6% da energia armazenada do subsistema
e a expectativa é finalizar o mês de novembro com 64,2%. Para o mês de dezembro, que é o segundo mês do nosso horizonte, há uma expectativa de finalizar o mês entre 61,2% e 80,8% da energia armazenada. No Sul, a gente iniciou o estudo com 86,9%, com a expectativa de finalizar em 67,1%, finalizar essa expectativa de finalizar o mês de novembro, e para dezembro, podendo variar de 73,3% a 98,4%. No subsistema Nordeste, começamos com 57,7%, com a expectativa de finalizar o mês de novembro em 51,6%, e o final do mês de dezembro variando de 50,3% a 76,9%. E, por fim, o subsistema Norte, começando o estudo com 50,4% da energia armazenada do subsistema, finalizando o mês de novembro com 48,6%, e o nível no final de dezembro variando entre 43,3% e 44,2%. Em relação às ofertas de importação de energia, para essa semana temos a novidade de ofertas com maior número de blocos em relação à oferta da Argentina. Até semana passada a gente vinha recebendo a oferta de um bloco só, nessa semana foram 4 blocos ofertados, sendo o primeiro bloco com 700 megawatts médios em todos os patamares de carga, e o bloco 2, 3 e 4 com 500 megawatts médios. E os preços aqui ficam em torno de R$ 555 por megawatt-hora, até cerca de 635. De cinza, temos aqui a variação em relação aos preços ofertados na semana passada. Então, na semana passada, como a gente só tinha um bloco, fica aqui essa diferença em relação ao bloco da semana passada, e os demais em relação, não tinha bloco, então fica com essa diferença relacionada ao valor total ofertado nessa semana. Em relação à oferta de importação do Uruguai, tivemos 5 blocos, não tivemos novidades em relação ao enviado na semana passada, tivemos apenas variação no preço ofertado, com preços menores em relação da semana passada, os preços atuais variando em cerca de R$ 504 por megawatt-hora até cerca de R$ 2.200. Entrando nas intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa, do período de 18 a 24 de novembro, antes de entrar nas intervenções, é bom sempre dar aquele lembrete do nosso critério de relevância, né? Então, a gente traz aqui para essa reunião as intervenções em unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou de unidade geradora de usinas de grande porte. Então, para o subsistema Sudeste, temos a manutenção na unidade geradora 5, da usina hidrelétrica de Henry Borden, para a manutenção corretiva, que está programada para o dia 19 de novembro. Também destaque para a unidade geradora 2 de Furnas, de 18 até 19 de novembro, e as unidades geradoras 1, 3, 4 e 7 da usina hidrelétrica de Jupiá, no dia 20. No Sul, temos o destaque para a manutenção preventiva anual da unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Itaúba, que está programada para o período de 18 a 20 de novembro. E no Norte, o destaque para a manutenção nas unidades geradoras 3 e 4 de São Manuel, a manutenção preventiva de 20 a 22 de novembro, e a unidade geradora 1 da usina hidrelétrica de Samuel para manutenção corretiva de 20 de novembro a 9 de dezembro. E finalizando, então, com o subsistema Nordeste, com destaque para a usina hidrelétrica de Paulo Afonso IV, com a manutenção prevista na unidade geradora 6, no período de 19 até 20 de novembro. Antes de encerrar aqui as apresentações da Gerência de Programação Mensal, tenho até só 2 recadinhos para passar, um lembrete. Na semana passada, chegamos a falar nessa reunião, né, sobre a antecipação de prazos e a alteração de prazos por conta de feriado. Então, tivemos alterações em relação aos dados enviados para novembro, para a revisão 3 do PMO de novembro, então isso já passou. Hoje a gente está fazendo, então, essa reunião semanal, ainda estamos em elaboração de documentos com os resultados dessa revisão 3, e junto com isso também estamos já com o estudo aberto no WebPMO para o envio de dados para o PMO de dezembro. A gente abriu o estudo por volta de 2 horas, conforme a gente tinha combinado na semana passada. Abrimos o estudo antecipadamente hoje, porque na segunda-feira, dia 20, teremos o feriado, não é o feriado nacional. Então, dessa forma, o prazo para o envio de dados continua sendo na própria segunda-feira, às 17 horas. E aí, dia 23 e 24 de novembro, temos as reuniões do PMO, informando os dados de entrada e também os resultados, conforme vocês já acompanham normalmente.
Outro recado também importante a dar é em relação ao envio de dados para a revisão do quadrimestral de janeiro de 2024, isso olhando no horizonte de médio prazo, contemplando o horizonte de janeiro de 24 a dezembro de 2028. O sistema que é o responsável para a aquisição dos dados de planejamento energético é o Dataplanes, e ele já está aberto para a atualização das informações que devem ser enviadas até dia 30 de novembro. É importante só salientar que esses insumos referentes a manutenções enviados via Dataplanes, eles são utilizados aqui pela Gerência de Programação Mensal para avaliar o plano anual de manutenções. Então, só reforçando aqui que é importante a gente receber o máximo de atualizações possíveis para a gente já começar essa nossa análise anual e começar a dar diretrizes e já se programar também para as manutenções para o próximo ano. Então, eram esses os recados que eu tinha a dar aqui. Márcio, repasso a palavra para você e fico aqui à disposição para eventual dúvida que possa surgir. Obrigado. Obrigado pela apresentação, Diana. Nesse momento, a gente encerra esse segundo bloco. Novamente, faremos uma pausa de 5 minutos para analisar os possíveis envios de perguntas que foram enviadas no chat. Ok? Nos encontramos daqui a 5 minutos. Boa tarde novamente. Estamos retornando aí para o terceiro bloco e vamos começar com a leitura de algumas das perguntas do chat. A primeira pergunta do Renato Dias, né? Ele pergunta: pesados, outro apontamento sobre a carga da programação diária. Gostaria que vocês explanassem um pouco mais sobre o processo de análise e refinamento da carga que é prevista pelo modelo Prev-Carga e DECEM. Reparamos que, nesses últimos dias, os valores de carga previstos pelo modelo Prev-Carga têm ficado muito abaixo do que o valor de carga imputado no modelo DECEM. Indo além, as cargas previstas do feriado, que saíram direto do modelo, foram modificadas substancialmente quando imputadas no DECEM. Em suma, poderia explorar um pouco mais o assunto aqui neste fórum? Eu vou pedir para o Danilo dar essa resposta aí para o Renato. Danilo? Boa tarde. Obrigado pela pergunta, Renato. Primeiro, quanto ao nível de carga essa semana, né? Quando nós desenvolvemos um modelo, nós buscamos não fazer com que ele pegue situações tão específicas assim, tá? Nós buscamos um modelo que possa generalizar a carga como um todo, né? E como, segundo testes que fizemos internamente, nós dimensionamos o histórico que seria usado para a projeção do pré-carga D100 e o histórico com o melhor resultado de momento está sendo usado, tá? Qual que é o problema de usar um histórico desse? Quando entra com uma carga mais alta, uma carga verificada mais alta, esse valor mais alto acaba sendo diluído pelo histórico, tá? Então, ele acaba não conseguindo entender essa situação muito especial, tá? Nós estamos buscando aí fazendo testes internos, tá? Para buscar esse equilíbrio entre situações especiais e generalista, tá? Quanto ao feriado, o modelo pré-carga D100, como já foi apresentado aí em alguns FTs, né? Tem um modelo diferenciado para o feriado, né? Que é uma combinação do final de semana, tá? Então, o que que acontece? Quando ele tem uma previsão para o feriado, é função do analista analisar a diferença da situação do feriado, da situação climática, né, do feriado, para a situação que estava no final de semana, tá? Então, vai do especialista aí, que esteja fazendo a área específica, decidir se ele usa o modelo, se a situação climática está parecida, e no caso ele possa confiar no modelo, ou se ele acha que ele tem a informação de que a situação climática está diferente e acaba aí tomando uma decisão diferente da do modelo, né? Como a gente mesmo já falou diversas vezes, nós não temos só o prévio carga D100 como método de apoio à decisão. Nós temos inúmeros modelos internos, né? Então, todos esses modelos são considerados. O prévio carga é, sim, o nosso melhor modelo,
tá? Mas como a gente falou, como eu falei agora, ele é um modelo que generaliza muito bem. Se você pegar o mapa histórico dele, tem um mapa histórico muito bom, tá? Só que ele ainda tem dificuldades com questões especiais, o que a gente está trabalhando para tentar resolver. Bom, Obrigado, Danilo. Temos agora uma pergunta do Fred Menezes, que é o seguinte: a previsão de carga para a próxima semana continua indicando uma situação de estresse, sendo maior do que a carga média da segunda semana, apesar do feriado na segunda-feira. É esperado que a carga continue com esses picos no horário de ponta, apesar das previsões de chuva e temperaturas mais amenas para a próxima semana? Eu vou pedir para o Douglas responder essa pergunta. Douglas? Obrigado, Márcio. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos novamente. Eu vou fazer uma divisão aqui da sua pergunta, respondendo na parte semanal, e o Danilo me complementa em relação aos picos de cargas horários aí que você destacou. A carga, né, como observado nessa semana, ela vem respondendo de forma significativa aos efeitos de desconforto térmico, principalmente isso acarretado pela sequência de dias de temperatura muito elevadas e baixos totais de precipitação. Eu destaquei ao longo da nossa apresentação aqui que para a próxima semana operativa as temperaturas deverão permanecer em patamares inferiores às observadas nessa semana, mas isso não indica que as temperaturas não permanecerão elevadas. Somente não estarão tão altas quanto dessa semana, o que justifica as previsões de carga semanal que nós fizemos aí para a próxima semana em todos os subsistemas. Em relação agora ao pico de carga esperado, eu passo a palavra ao Danilo. boa tarde novamente. Bem, quanto ao pico vai depender do nível da carga, né? Porque o que acontece é que a, a chuva, ela impacta realmente algumas regiões específicas, tá? Por exemplo, no Rio de Janeiro, mesmo que a temperatura não caia tanto com a chuva, a carga acaba caindo bastante. Agora tem outras regiões, como Minas Gerais, por exemplo, que precisa ter uma variação grande de temperatura para a carga ser impactada, tá? Se o nível da carga mudar, consequentemente a demanda vai mudar, né? O que vai mudar também é o horário da demanda. Essa semana, por exemplo, por causa desse calor todo, né? A demanda noturna foi mais tarde, foi por volta de 10 horas da noite, né? Já não ocorreu às 19. Ali o uso intenso de ar-condicionado acabou aumentando ali a carga na noite, né? A gente espera que a demanda noturna volte para 19 horas, né? E que a demanda do meio do dia realmente caia, né? A demanda da tarde. Mas, como eu falei, vai depender muito da situação, né? Se essas chuvas vão realmente impactar é, bastante a temperatura para que todas as áreas sejam afetadas para baixo, né? Redução da carga. Bom, Ok. Obrigado, Douglas. Obrigado, Danilo. Próxima pergunta do Michael Oliveira. Boa tarde. Qual a previsão de retorno da usina de Angra? Pedir para a Diana comentar sobre essa resposta. Boa tarde, Michael. É, eu fiquei na dúvida se seria sobre Angra 1 ou Angra 2, então vou comentar sobre as duas. A que estava em andamento, né, a manutenção de Angra 2, ela já está sincronizada no sistema. Atualmente ainda está em rampa de elevação de geração. E sobre Angra 1, a gente está com aquela manutenção já em execução desde o dia 28 de outubro, e a expectativa é de finalizar dia 16 de dezembro, tá ok? Obrigada. Obrigado, Diana. Nós temos algumas outras perguntas aqui que a gente entende que vai ficar para o próximo bloco, do Alessandro, sobre as questões de complementação de geração termoelétrica, a do Renato também sobre perda de energia da fase 2. Temos uma pergunta do Paulo Sérgio também sobre as usinas de Maranhão e Parnaíba. E uma questão do modelo de contingência também do Alessandro. Tá? Então, a gente vai deixar essas perguntas para o final do terceiro bloco, tá? No retorno dos 5 minutos de intervalo.
Então, estamos agora no último bloco das apresentações, e para falar sobre os destaques dos limites elétricos e principais intervenções elétricas, eu chamo a Blenda, da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Blenda, vou apresentar aqui para vocês os limites elétricos com impactos na programação. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, a primeira intervenção é um disjuntor de Serra da Mesa 2, que já está em execução, né, desde o dia 15, e vai até o dia 29, né, às 23h59. Essa aqui é uma intervenção contínua, e ela vai trazer essas restrições ao sistema, né? O FNES vai ficar limitado a 6.000 megawatts, FSM a 4.000 megawatts e o RC a 10.000 megawatts. A segunda intervenção aqui relevante é o desligamento da linha de 500 kV Teresina 2, Tianguá 2, que vai começar no dia 18, né? Vai ficar em execução, né, de forma diária, das 7 às 17, nos dias 18 e 19, e vai trazer essas restrições para o sistema, né? A FNEM limitado a 4.300 megawatts e a FNES a 5.900 megawatts. Terceira intervenção aqui é o desligamento da linha de São João do Piauí, Boa Esperança, circuito 1, que vai acontecer de forma diária também, das 0 horas até as 7 horas da manhã, nos dias 17 e entre os dias 17 e 19, né? Então, nos dias 17, 18 e 19, e vai limitar o sistema, né, nos limites FNEM a 4.300 megawatts e o FNES a 5.900 megawatts. No dia 18, vai ocorrer o desligamento da linha de 500 kV Igapora 3, Janaúba 3, circuito, CL7, que equivale ao circuito 2, né, das 6h30 às 16h30, vai limitar o FNES a 5.600 megawatts e o RC a 8.100 megawatts. Nos dias 18 e 19 também, né, sábado e domingo, de forma diária, das 7 às 17, vai ter o desligamento da barra de Barreiras 2, né, 500 kV, e esse desligamento vai limitar o FNES a 2.000 megawatts e o FNES a 5.800 megawatts. No dia 19, né, domingo, das 8 às 12 horas, vai ter o desligamento das barras A1 e A2 da UHS Serra da Mesa, que vai limitar o FNES a 2.500 megawatts e o FNES a 6.000 megawatts. Também no dia 19, das 7 às 16, vai ter o desligamento da linha de 500 kV Imperatriz Presidente Dutra, circuito 2, que vai limitar o FNEM a 4.500 megawatts e o FNES a 6.000 megawatts. No dia 21, terça-feira, das 8 às 16, vai ter o desligamento da barra B2, de 500 kV de Bom Jesus da Lapa 2, limitando o FNES a 6.000 megawatts e o RC a 9.800 megawatts. E, por fim, no dia 23 e 24 de novembro, das 7 às 17, vai ter o desligamento do banco Chant de Rio das Éguas, limitando o FNS a 2.000 megawatts, o FNES a 6.000 megawatts e o RC a 9.800 megawatts. Essas foram as intervenções relevantes da semana operativa. Obrigada. Passo a palavra para o Márcio. Obrigado, Blenda. Para finalizar esse último bloco, chamo agora a Jaqueline para fazer a apresentação da Gerência de Programação Diária.
falando um pouco sobre a política operativa da última semana. Olá, pessoal. Boa tarde, Márcio. Vou compartilhar aqui. Pode confirmar minha tela, por favor? Sua tela chegou, tá dividida em duas partes. Vou terminar aqui. Tá certo agora? Ainda estou vendo dois slides. Deixa eu começar de novo, então. Segundinho. Parece ok agora. Agora foi? Foi. Então, vamos lá. A partir de agora, eu vou apresentar os principais destaques da política operativa entre os dias 11 e 17 de novembro, trazendo também o acompanhamento do DECEM na etapa de programação diária. Esse primeiro slide, ele traz uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO dos modelos DECEM e DECOMP. Lembrando que o DECEM foi publicado em contingência nível 2, que é sem unit commitment térmico para os dias 12, 13, 14, 16 e 17 de novembro. Os gráficos apresentam valores de CMO nulos para o modelo DECOMP em todos os patamares de carga e para todos os subsistemas, e em alguns patamares de carga para o modelo DECEM. Os valores de CMO mais elevados no DECEM são devidos à necessidade de atendimento à demanda nos horários de maior carga, com destaque para o dia 15 de novembro, que tem valores mais reduzidos devido ao feriado nacional. Além disso, no subsistema norte, os valores de CMO não nulos fora do horário de ponta, eles são consequência da limitação dos fluxos Jurupari-Oriximiná e também do fluxo Xingu-Jurupari, ambos definidos na instrução de operação normal da área 500-230 kV Manaus-Macapá. E, adicionalmente, na virada do dia 15 para o dia 16 de novembro, observam-se CMOs mais elevados nos subsistemas Sudeste, Norte e Nordeste, devido à limitação do fluxo de recebimento da rede 230 kV do Mato Grosso, o F230, conforme a instrução de operação normal da área 500-230 kV do Mato Grosso. Nesse slide, temos os valores de CMO por barra para uma meia hora, através do mapa georreferenciado. Vale destacar que apenas 30% das barras do SIM são representadas nesse mapa. E para o dia 17 de novembro, às 24 horas, destacam-se a existência de valores diferenciados de CMOs no subsistema Nordeste, como consequência do controle de carregamento da linha de 230 kV Itabaiana e Itabaianinha, e no Sudeste, em função do limite do fluxo de recebimento da rede 230 kV do Mato Grosso, o F230. Esse próximo slide, ele apresenta o box plot com os valores de CMO por barra para os quadros subsistemas para o dia de hoje, que é 17 de novembro. No subsistema Sudeste, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados. Os outliers no início do dia, bem como a partir de 16h30, são consequência do limite do fluxo de recebimento da rede 230 kV do Mato Grosso, o F230, e os demais outliers, tanto inferiores quanto superiores, eles ocorrem, sobretudo, devido à inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Itabaiana e Itabaianinha, considerando a contingência da linha de 500 kV Jardim Camaçari 4, conforme a MOP Sistêmica 439 de 2023. E já no subsistema Sul, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados, e os outliers observados no fim do dia também são consequência do fluxo F230. Indo para o subsistema Nordeste, os valores de CMO apresentam outliers e dispersão de resultados. Os outliers superiores, no início do dia, são devidos à inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV, Banabuiú-Aquirás 2, na contingência da linha de 500 kV Quixadá-Fortaleza,
também conforme a MOP sistêmica 439 de 2023. E os demais outliers e dispersão de resultados, essa dispersão mais significativa, observados a partir de 14 horas, ocorrem devido à inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Itabaiana-Itabaianinha. Para finalizar, no subsistema norte, os valores de CMO também apresentam outliers e dispersão de resultados. Os outliers superiores e inferiores a 0,30 são devidos à inequação para controle de carregamento da linha de 500 kV Quixadá-Fortaleza, conforme a MOP sistêmica 439, enquanto que os outliers superiores entre 1 e 3 horas são devidos aos limites dos fluxos Xingu-Jurupari e Jurupari-Oriximiná. Os outliers inferiores, a partir de 15 horas, ocorrem devido ao SGI 64725 de 2023, que limita a geração da UTE Aparecida em 128 MW. E os demais outliers, inferiores e superiores, bem como a dispersão de resultados, são devidos também ao fluxo F230. Agora, nos próximos slides, eu vou trazer um comparativo de geração hidráulica e térmica entre DECEM e o PDP para os 4 subsistemas. Iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, observa-se que para a geração hidráulica foram necessários ajustes no PDP para compatibilização da política operativa e também ajustes de Unit Commitment hidráulico. Já em relação à geração térmica, as diferenças se devem à redeclaração de inflexibilidade das UTEs Termorio, Cubatão, Santa Vitória e Carquei 13, e também da necessidade de despacho por razão elétrica. Agora as comparações entre DECEM e PDP do Subsistema Sul. Para a geração hidráulica, os ajustes foram realizados ajustes para compatibilização da política operativa e também ajustes de Unit Commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, as diferenças são decorrentes da declaração de inflexibilidade da UTE São Cepé ao longo da semana operativa e também em relação à necessidade de razão elétrico para atendimento à ponta de carga. No subsistema Nordeste, os desvios entre DECEM e PDP se devem, para a geração hidráulica, à política de operação minimizada nas usinas do Rio São Francisco, e em relação à geração térmica, as principais diferenças se devem à necessidade de despacho para atendimento à ponta de carga por razão elétrica. E finalizando a comparação de resultados entre DECEM e PDP com o subsistema Norte, os desvios de geração hidráulica nesse subsistema são justificados também pela compatibilização da política e pelos ajustes de Unit Commitment hidráulico. E para as usinas térmicas, as diferenças verificadas se devem às alterações nas declarações de inflexibilidade das UTEs Aparecida e Mauá 3, e também da necessidade de despacho por razão elétrica. Além disso, as UTEs Aparecida, Mauá 3 e Cristiano Rocha geraram por razão elétrica em razão do controle das inequações dos fluxos Jurupari-Oriximiná e Xingu-Jurupari. Esse slide, ele ilustra o balanço médio semanal de geração térmica programado com a titulação de cada megawatt despachado. Então, nessa semana, tivemos um total de 6,7 gigawatts médios de geração térmica. A geração por inflexibilidade representa 35% da geração. O despacho por Unit Commitment representa 23% da geração térmica despachada essa semana. E o despacho por ordem de mérito e por razão elétrica representam, cada um deles, 21% do despacho térmico total dessa semana operativa. Com relação ao intercâmbio internacional, houve importação de energia para o Brasil pela Argentina, através da conversora de Garabi 1, nos dias 14 e 15 de novembro, e através da conversora Garabi 2, no dia 16 de novembro. Com relação ao Uruguai, houve importação pela conversora de Melo nos dias 11, 13, 14 e 17.
Os próximos slides, eles trazem o balanço médio por subsistema em patamares semi-horários programados para essa semana operativa. Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, destaca-se um perfil importador de energia em todos os períodos de carga, exploração dos recursos das bacias do Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná para atendimento à carga média e pesada e acompanhamento hidráulico, folga de potência monitorada alocada preferencialmente em usinas do Sudeste devido à exploração máxima dos limites de exportação do Norte, Nordeste e Sul. Já no subsistema Sul, temos um perfil exportador de energia em todos os períodos e também exploração da geração hidráulica em todos os patamares de carga. Em relação ao subsistema Nordeste, perfil exportador de energia em todos os períodos de carga, respeitando os limites elétricos, com predominância da geração das fontes renováveis, utilização dos recursos da bacia do Rio São Francisco, respeitando as restrições elétricas e hidráulicas, com eventuais elevações somente para atendimento à ponta de carga, e no subsistema Norte, redução gradual das disponibilidades energéticas. As gerações das usinas foram dimensionadas para atendimento da carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos. Esse slide, ele apresenta o balanço médio semanal da programação. Então, aqui destacamos que a carga média do SIM dessa semana foi de aproximadamente 85,9 gigawatts médios, o que representa uma elevação de 8,3 gigawatts médios em relação à última semana. Geração total de MMGD do SIM de aproximadamente 5,4 gigawatts médios, sendo o maior montante de aproximadamente 3 gigawatts médios no subsistema Sudeste. Geração eólica de aproximadamente 10,7 gigawatts médios na região Nordeste, o que representa uma redução de aproximadamente 0,8 gigawatts médios em relação à última semana. Exportação dos bipolos do Madeira em 847 megawatts médios e os bipolos do Xingu em 1,1 gigawatts médios. Subsistema Sul com perfil exportador de energia, um montante de aproximadamente 3,2 gigawatts médios. E nessa semana operativa, como já foi falado anteriormente, houve importação de energia, foi nas modalidades de devolução e comercial, com a Argentina de 119 megawatts médios e Uruguai de 54 megawatts médios. A geração em Itaipu nessa semana foi de 8,7 gigawatts médios, um aumento de 300 megawatts médios em relação à última semana. Nesse slide, apresentamos o acompanhamento da curva de referência da UHE Tucuruí, atualizado até o dia 16/11. Então, destacamos que a curva prevista indicava um armazenamento de 22,80 e o armazenamento verificado no dia de ontem foi de 24,64%, cerca de 2% acima do previsto. Na próxima semana operativa, espera-se que tenha perda total da casa de força 2 e, com isso, teremos uma redução adicional de aproximadamente 1.300 megawatts na UHE Tucuruí. E, para finalizar a apresentação, esse slide traz os principais destaques da política operativa a ser praticada na próxima semana, entre os dias 18 a 24/11. Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Exploração dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, conforme a necessidade de alocação na carga e acompanhamento hidráulico. Exploração das usinas do rio Tocantins para controle de nível dos reservatórios e atendimento à ponta de carga, respeitando os limites elétricos vigentes. No Sul, exploração da geração das usinas das bacias do Iguaçu, Uruguai e Jacuí para controle dos níveis. E para a próxima semana, a previsão de EVT apenas durante o fim de semana, no período de carga leve ou mínimo. No Nordeste, utilização do recurso da bacia do São Francisco minimizado, com eventuais elevações somente para atendimento à ponta de carga. E no Norte, redução gradual das disponibilidades energéticas, gerações das usinas dimensionadas para atendimento da carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos. E em relação ao atendimento à ponta de carga, folga de potência monitorada alocada preferencialmente em usinas do Sudeste, devido à exploração máxima dos limites de exportação do Norte, Nordeste e Sul.
e previsão de despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga. E esses foram os principais destaques da política operativa dessa semana e expectativa da política a ser praticada na próxima semana. Agradeço a atenção de todos e retorno a palavra para o Márcio. Obrigado, Jaqueline, pela apresentação. Então, agora a gente está encerrando o último bloco de apresentações. Novamente faremos uma pausa de 5 minutos para analisar as perguntas enviadas e retornaremos em breve para a finalização da reunião. Ok? Boa tarde. Retornamos aqui à reunião para a resposta das perguntas que ficaram pendentes e as perguntas que foram chegando aqui no chat após a apresentação do último bloco. Então, vamos começar com a pergunta 8, do Alessandro Dutra. Qual a expectativa da ONS para a operação das OHS do Madeira e Tucuruí e se haverá necessidade de complementação com geração termoelétrica, mesmo após o retorno de Angra 2 na próxima semana? Vou deixar com o Tiago. Obrigado, Márcio. Boa tarde a todos, gente. Muito obrigado pela pergunta. A proposta, a gente colocou até um pouco ali na política de operação prevista para a semana, é explorar o máximo que é possível o Madeira e Tucuruí, sendo que vai ter essa perda agora da segunda casa de força de Tucuruí. E aí também existe uma previsão de uma redução da geração eólica de renováveis. Então, é esperado, é previsto que tem uma geração térmica, tem um despacho térmico, né, principalmente para atendimento à ponta. Obrigado, Marcos. Volto contigo. Obrigado, Thiago. Acho melhor você ficar por aí, que a maioria vai ser contigo agora. Tô aqui perto. Está de perto, né? Então, vamos lá. A pergunta 10 pergunta do Renato, né? Considerando a operação realizada nos últimos dias da OH Tucuruí, quanto de fato representa, na média, a perda de energia gerada pela usina com o desligamento completo da fase 2? Realmente, obrigado pela pergunta. Tucuruí está realmente essa onda, todo mundo questionando isso, né? Essa perda agora da segunda casa de força. Na semana passada, nessa reunião semanal, a gente avisou, nós informamos, né, que ia haver uma perda de aproximadamente 1 gigawatt, e essa semana, com essa perda agora, será mais 1.300. Então, aí, a soma das duas, né, é aproximadamente aí 2.300. Márcio? Ok, obrigado. Temos agora a pergunta do Paulo Sérgio. Ele indica que no dia 31/10 houve despacho das usinas de Maranhão 4 e 5, assim como Parnaíba 4 e 5. O DECEM indicou continuação dessas usinas ligadas nos dias 1, 2 e 3 de novembro, para respeitar os respectivos tom. Para o DEC referente ao dia 13/11, Maranhão 4 e 5 e Parnaíba 4 também foram despachadas, DECEM e REPDOI. Porém, o tom não foi levado em consideração, não havendo indicação de geração no início do dia 14/11. Essas gerações não ficaram como inflex na rodada do dia 14, zerando ainda no dia 13. Pergunta: qual o motivo para essa não consideração do tom agora nos decks dos dias 13 e 14 e a consideração do tom para os dias 31/10, 1 e 2/11? Tiago. Obrigado pela pergunta. A questão aqui de UCT, né, das restrições térmicas, comissionamentos térmicas, né? Então, tem várias restrições, e aí ele cita muito a TEON, né, que é o tempo mínimo de acionamento. O DECEM, ele tem a questão de ser publicado completo, nível 1, nível 2 de contingência, devido ao tempo de processamento, às vezes, ser elevado e não dá tempo de chegar a ser publicado nessas 4. Então, publique-se com nível 1 ou 2. O nível 2 é sem o CT. E aí, o que aconteceu, se não me engano, no dia 13 e no dia 14 foi isso. O DECEM foi publicado em contingência nível 2 e não foi considerado, o CT dela não foi considerado TEON. Então, o DEC pode desligar a usina, né? Que não está olhando isso. Ressaltamos que esse ajuste, né, o CT, ele é considerado no pós-DECEM. Então, a geração da usina é ajustada no pós-DECEM para que cumpra sempre o TEON. Também ressalto que, ultimamente, a gente tem utilizado, principalmente com esses acionamentos térmicos para atender a ponta, o pós-DECEM, o tempo real com o DECEM.
Então, todos os dias são acionados, elas também são, elas vêm para o DECEM para ser acionadas e cumprir o T1 dela. Obrigado, Márcio. Volto a você. Ok. Mais uma pergunta do Alessandro. Boa tarde. O que explica a publicação do modelo em contingência durante praticamente toda a semana operativa? Observamos descolamento grande entre os resultados e o que vem sendo praticado na operação. Acho que também está com o Thiago. Obrigado pela pergunta, pela preocupação com o tempo funcional, tempo de processamento da senha, né? E realmente nos últimos dias nós temos sofrido muito com isso, o tempo de processamento tem sido elevado, tem chegado sempre perto às 16 horas, e o que nos conduz à publicação nível 1 ou nível 2, né? Contingência. Nível 1 altera o mecanismo de resolução e o nível 2 desliga o CT. E esse tempo elevado, nós estamos percebendo muito que ele vai em função da carga. Quanto mais elevada a carga, mais complicado é o modelo conseguir resolver o tempo hábil, né? No feriado agora, no dia 15, né? No dia 14, fazendo DEC, a programação, dia 15, a carga teve uma redução, feriado. E aí o DECEM foi publicado completo. Foi próximo às 4 horas, mas foi completo. E outros dias não tem sido o completo, tem sido sem o CT. Então, a explicação é essa: carga elevada, dificuldade de resolver o problema como um todo, inteiro, então nós publicamos em nível 2. Obrigado. Márcio, fala com você. Ok. Temos agora uma pergunta da Fernanda, que a gente também vai juntar com a pergunta que foi feita pelo Fábio, acredito. Tá? A Fernanda pergunta em qual arquivo consigo obter os dados de geração hidráulica inflexível no modelo D100. E o Fábio Pinto pergunta se existe algum arquivo no D100 que podemos encontrar geração hidráulica mínima por usina, tá? Para facilitar o cálculo da carga líquida de forma mais precisa. Tiago. Novamente, obrigado pela pergunta, pela interesse em saber os dados da senha, né? As hidráulicas não têm, assim como as térmicas, um registro UT, um registro H, que fala ali uma inflexibilidade da usina. Essa inflexibilidade, essas gerações mínimas necessárias, seja para o CH ou outra necessidade do agente, eles são declarados em restrições elétricas, ou RE, que fica no arquivo entidades. Existe uma outra forma também, que é até para trás da VGF-SRH, que turnamentos mínimos, né? E aí fica no arquivo OperoH. De saída, tem um arquivo de saída com eco, com as seções, é o arquivo REST-OPER, PDO underline REST-OPER.dat. Ele tem todos os arquivos de saída com essas gerações. Lembrando que RE ela é um pouco uma carta coringa. Tem geração mínima térmica ali, geração hidráulica mínima, tem geração hidráulica máximas, tem alguma necessidade de SGIs, tudo mais ali, tem somatórios, tem algumas reversões de fluxo, então ele é uma carta coringa, né? Pode caber muitas coisas ali. No decomp, que muitas vezes converte as sessões, que geram algumas sessões para o DECEM, tem umas sessões RS também em que o agente declara, né, faz um comentário ali sobre aquela restrição de geração mínima. O comentário não vem, mas a restrição é sempre de 100. Então, uma forma de encontrar isso um pouco, olhar para o decomp, né, no arquivo da DGE e ver quais são as restrições elétricas ali, geração mínima para usina. No D100, repito, arquivo entidades, registros RS, mas aí é procurar uma a uma, porque tem várias coisas ali. Márcio? Ok, Thiago. Pergunta do Orlando Souza Furnas. Pergunta se a Diana poderia repetir a data prevista para o retorno de Angra 2, pois a transmissão caiu no momento que ela estava apresentando a informação. Oi, Orlando, boa tarde. A Angra já voltou a ser sincronizada no sistema, tá? Ela, no momento, agora se encontra em rampa de elevação de geração. Então, já temos aí a finalização da manutenção dela. Obrigada. Obrigado, Diana. Próxima pergunta do Guilherme Ramalho de Oliveira. Notamos a ausência da demanda especial número 7, carga.ipu, no DEC D100 para o dia 18/11. Por qual motivo?
Este será o novo padrão. Acho que é o Tiago, né? Olá, de novo. Obrigado pela pergunta. Essa carga especial, né, número 7, ela existia para a utilização de algumas seções elétricas. Acabei de falar das seções elétricas aqui, né? Tem algumas seções elétricas e que é interessante, é importante, é necessário ter algumas cargas. E esse DE, que é o carga, no caso é a 7, que está relacionada lá a Itaipu. Só que na nova nota técnica de razões elétricas, e tudo mais, não foi necessário essa reprecisação. Foi alterada a reprecisação, então não é mais necessário. Então, a partir do DEC de hoje, né, quer dizer, o DEC de amanhã, gerado hoje para amanhã, nós não precisamos mais, não vamos mais representar essa carga especial. Lembrando que isso é sempre mutável. Então, se no próximo PMO for necessário, próxima revisão do necessário da nota técnica, for necessário voltar, ela poderá voltar. Mas a saída dela foi isso. Ela só tinha um objetivo, que é montar uma RE, e ela não está mais sendo necessária. Por isso foi tirado do deck para limpar um pouco mais o deck. Márcio? Ok, obrigado, Tiago. Próxima pergunta da Sheila Nunes. Ela disse que estava analisando o deck do Descende ontem e não encontrei o valor do CVU das usinas Tambaqui, Atlântico e Norte Flu, mais especificamente na unidade geradora 5 de Tambaqui, em Atlântico as unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Norte Flu unidades 1, 2 e 3, sendo que as mesmas não se encontram inflexíveis. Por acaso existe algum outro arquivo que contém essa informação? Caso contrário, o que motivou o despacho dessas usinas sem CVU declarado? Tiago. Obrigado pela pergunta. Voltando então aqui um pouco do CBU das usinas, essas usinas aqui específicas, Atlântico e Norte Flu, elas são representadas por modelo de exportação, contrato de exportação. Então, são o que nós chamamos aqui de usinas de parcelas. Então, no arquivo tradicional de CVU das usinas, que é o arquivo APLT, o CVU delas é nulo. O CVU delas, mesmo praticado, os blocos de energia, né, são gerados, são definidos o custo delas no arquivo entidades. Aí é necessário procurar no arquivo entidades, registro CI, e procurar usinas Norte Flu e Atlântico. Lá que estão os CVUs de cada bloco de energia contratados. Com relação à usina de Tambaqui, ela possui CVU nulo mesmo, esse é o CVU declarado dela. Não é uma retirada do DEC, não. Lembrando que, nesse caso, a usina é titulada como inflexível. Como a geração dela é por inflexibilidade, não por mérito. Mas o CVU dela realmente é esse, zero, nulo. Márcio? Ok, obrigado, Tiago. Temos agora uma pergunta do Fabiano Locatelli. Boa tarde. Quais foram os principais motivadores dos despachos por razões elétricas? O montante é bastante significativo. Ficamos em dúvida sobre o porquê do despacho por ordem de mérito não ter sido suficiente. Eu vou pedir para o Diogo responder. Obrigado, Márcio. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Fabiano, pela pergunta. Bom, os principais motivadores de despacho termoelétricos essas semanas estão associados, à carga, né, dada aí recorde de temperatura, e aí sucessivos recordes de carga também, né? A gente passou aí de 100 mil, né? 100 giga, perdão. Então, teve uma carga muito alta que, para atendimento, não foi suficiente só a geração das usinas hidráulicas, e a gente teve que fazer um despacho termoelétrico, né? De forma geral, a política operativa que a gente tem feito, né, é maximizar as usinas do Sul, né, que estão em condição de divertimento não turbinável, né, e aí essas usinas também estão perdendo potência porque elas estão afogadas, maximizar Itaipu, né, maximizar a exportação norte e nordeste e deixar a folga de potência aí dentro do sudeste, né. Aí esse despacho que foi feito pelo DECEM acabou não sendo suficiente, né, que ele ainda está enxergando um pouco mais de água que o pós-DECEM enxerga. São modelagem que precisam ser evoluídas, né, e até representações de unit commit, né, e restrições, né, médias, diárias, afim, e outras, né, que precisam ser evoluídas de certa forma para que a geração hidráulica do DECEM seja compatível com a geração hidráulica do pós-DECEM. Com isso, houve esse despacho adicional térmico, né,
dado esse efeito da carga, esse aumento de temperatura bastante significativo, comitante também, né, de certa forma, um efeito, ele ocasiona o outro, né, porque a gente teve um bloqueio dentro do Sudeste, ele acaba enfraquecendo os ventos ali do Nordeste, uma consequente redução de geração hidráulica, né, de eólica, perdão. Como a gente teve uma geração eólica baixa, junto com uma carga muito alta, o despacho térmico realmente teve que fazer frente aí todo o atendimento de carga. É isso, Márcio. Obrigado, Diogo. Vou ver aqui as próximas perguntas. Eu acho que eu vou aproveitar o Diogo aí para responder a pergunta também do Fabiano, a pergunta 20. Boa tarde. Há estudos sobre a necessidade de investimentos para o atendimento da demanda, especialmente em dezembro, com perda de potência do Tucuruí, chuva reduzida no norte e redução de produção média de usinas eólicas e biomassa? Obrigado, Fabiano. A gente estuda esses gargalos hidráulicos, né, e mantém uma simulação atualizada quase que diariamente para evitar qualquer tipo de despacho não ortodoxo, vamos dizer assim. Então, de certa forma, a gente não vislumbra essa operação, né? A gente está mantendo os reservatórios, tanto ali do Grande e também do Tocantins, bastante controlado para evitar esse tipo de operação, né? E ela não deve acontecer, tá? É isso, Márcio. Ok, Diogo. Então, acho que uma última aí, acho que talvez também esteja com você, do Leonardo de Vasconcelos. Existe a previsão de despacho térmica, acho que me perdi aqui na pergunta, para domingo e segunda, no feriado? Obrigado, Leonardo, pela pergunta. Esse final de semana, dado o avanço da frente fria do sul para o sudeste, a gente está com uma previsão de eólica mais reduzida ainda do que foi observado durante a semana. Então, existe sim a previsão de despacho térmico, tanto para domingo quanto para segunda. É bem possível que terça e quarta também tenha, né? Mas aí a gente tem que esperar, né, ver como a previsão vai evoluir para ter certeza de a quantidade do despacho térmico que vai ser executado. Ok. Obrigado, Diogo. Agora temos uma pergunta do Guilherme Ramalho de Oliveira. Prezados, a página de volume de espera diário do Sintegre voltará a ser atualizada com o bloco VE para o D100? Eu acredito que essa seja com Camila. Sim, Márcio. Boa tarde. Guilherme, primeiramente, obrigada pela pergunta. Iremos atualizar esses blocos do VL, são sempre atualizados quando nós temos revisão do volume de espera, tá? Então, assim que a gente tiver, a gente vai fazer a atualização deles dentro do Sintegre. Porém, nesse momento ainda não tivemos, então vocês podem acompanhar os volumes de espera através das tabelas que estão dentro do Plano Anual de Prevenção de Cheias. Obrigada a todos. Márcio, devolvo a palavra a você. Ok, Camila, obrigado. Teria uma última aqui do Anderson, mas na verdade ele está pedindo para que volte um slide aí de Tucuruí, mas a gente entende que a apresentação depois vai ser publicada, tá? Então, poderia olhar o slide já direto depois ali na publicação. Bem, não temos mais perguntas no chat, então a gente procede agora ao encerramento dessa reunião. Agradeço a participação, a presença de todos, e eu lembrei de que na próxima semana não teremos a reunião semanal, pois nos dias 23 do 11 a partir das 14 e 24 do 11 a partir das 9, teremos as reuniões do PMO. Reforço também que as dúvidas adicionais podem ser encaminhadas através da central de relacionamento. Desejo um bom final de semana para todos. Obrigado aí pela participação. Um abraço. Até a próxima.